Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o conceito de variável global e variável local. Então, lá, né? Eu vou criar aqui o programa que vai ser var, loc e glob, né? Local e global. Então, vamos começar, né, declarando aqui uma variável do tipo A, tá bom? Uma variável com nome A do tipo inteira, e a gente vai atribuir a essa variável o valor de 1, tá? Essa variável recebe 1, e o que a gente vai fazer é imprimir o conteúdo dela. Então, o conteúdo da variável A é igual a A. Certinho, pessoal? Se a gente executar esse programa, a gente não vai ter surpresa nenhuma, ele vai simplesmente dizer para a gente que A é igual a 1, né? A é igual a 1, certinho? Bom, e aí eu vou comentar aqui com vocês o seguinte, a gente já sabe que se a gente inventar de criar aqui uma outra variável, né, uma outra variável com o mesmo nome, ele não vai deixar, ele vai acusar um erro. O erro é de duplicação de identificador, duplicate identifier A, tá bom? Então o que ele fez aqui? Ele notou, né, que tem duas variáveis aqui com o mesmo nome e com o mesmo tipo. Mesmo que você troque aqui o tipo, ele vai continuar acusando erro porque você tem duas variáveis com o mesmo nome, tá? Ele não deixa, então ele não deixa fazer isso. Tem um erro lá na linha 4, ele está acusando esse erro para a gente. Agora, pessoal, se a gente criar um bloco, né, um outro bloco, uma procedure, uma function, como a gente já tinha visto aí nas outras aulas, aí ele não vai ter problema não, aí ele vai deixar, tá bom? Então, mesmo que você crie aqui, olha só, uma variável A do mesmo tipo, não vai ter problema nenhum, tá? Vai ser possível fazer dessa forma e ele não vai acusar erro nenhum, tá bom? O que eu vou fazer aqui dentro dessa procedure? Eu vou colocar um valor, atribuir um valor diferente para A, tá bom? O A vai valer 2, vou mandar imprimir também, vou só colocar aqui um asterisco aqui na frente para diferenciar, vou fazer uma chamada a essa função teste, e depois dessa chamada eu vou imprimir aqui de novo o conteúdo da variável A. Bom, pessoal, vamos ver o que acontece, né? Vamos lá, vamos ver o que acontece. Vou executar, e aí vamos ver o que ele vai responder para a gente. Bom, ele disse para a gente que A vale 1, né? Depois ele disse para a gente que A vale 2, e depois ele disse para a gente que A vale 1 de novo. E caramba, mas por quê, né? O que ele está fazendo? Por que ele exibiu, né, esses valores assim, dessa forma, né? E agora, né, o que o programa está fazendo? Bom, pessoal, fácil de entender o que o programa está fazendo. O que acontece é o seguinte, é como se a gente tivesse duas variáveis diferentes, tá? A gente tem a variável A, que está aqui colada na seção de declaração de variáveis, colada aqui com o program. Todas as variáveis que aparecem aqui, elas são variáveis globais, tá bom? Então, vou colocar aqui, essa é uma variável global. As variáveis globais, elas são visíveis em todo o programa, tá bom? Diferente aqui da variável, que ela é declarada especificamente dentro de um bloco. Essas variáveis, elas têm visibilidade restrita e elas são chamadas de variáveis locais. Então, essa variável aqui é um exemplo de uma variável local. O que aconteceu, então, né? Quando a gente fez referência a dentro aqui da procedure, dentro do bloco, ele pensou, né, nessa variável, ele usou essa variável local, a variável que pertence a esse bloco. Então, foi nessa variável que ele mexeu para atribuir o valor 2, e foi essa variável que ele usou para exibir. Tá? Por isso que ele mostrou aqui, olha só, o A igual a 2 aqui, com esse asterisco na frente. Pessoal, já fora da procedure, né, fora dessa procedure, nesse bloco aqui que é a lógica principal do programa, vamos lá, a partir daqui a gente tem abaixo, né, a lógica principal do programa. O que ele fez aqui nessa parte? Né? Ele usou a variável global A, tá bom? Então ele usou essa variável aqui, ó, essa variável global. Então, o que ele fez? Né? Ele atribuiu 1 a esse valor, depois ele imprimiu A igual a 1, ele chamou a procedure e depois ele exibiu esse mesmo valor A igual a 1, tá bom? O que aconteceu foi que a chamada a procedure não afetou em nada a variável A global, então não afetou o valor de A. Mesmo que tenha sido atribuído aqui dentro da procedure, se atribuiu a A, né, se atribuiu o valor 2, isso foi mexido apenas na variável local e não na variável global. Certinho, pessoal?
Só mais uma coisa, vamos lá. Se a gente tivesse uma variável b aqui global que não aparece, não aparece aqui na variável, na procedure teste, essa variável b, ela é uma variável global, ela pode ser mexida em qualquer parte do programa. Então, por exemplo, se eu digo aqui que b é igual a 3, que b recebe 3, e digo aqui na lógica principal do programa que b recebe 2, por exemplo, e agora eu vou alterar, né? Vou alterar aqui, vou apagar. Vou apagar aqui um monte de coisa para ficar mais simples e vou mostrar aqui b, vou mostrar a variável b e vou mostrar aqui a variável b também. E vou apagar todas essas referências aqui à variável a. Bom, vamos lá, vamos executar, né? Posso tirar isso aqui também, né? A variável a não existe mais. Vou tirar isso aqui, agora a gente só tem a variável b. E agora, pessoal, o que você acha que vai acontecer, né? Vamos lá, vamos executar. Agora ele vai dizer para a gente b igual a 2 e depois vai dizer para a gente b igual a 3. Então o que aconteceu? Ele começou dizendo para a gente que b igual a 2, né? Depois a gente executou a procedure test. A procedure test tem o efeito de alterar o conteúdo de b. Só que b, pessoal, não é uma variável local, tá bom? Vê que não existe b declarada aqui na procedure test. Então o que ele fez? Ele mexeu na variável global. A variável global ela pode ser mexida em qualquer parte do programa, seja na lógica principal, seja nas procedures ou nas functions, desde que dentro da procedure ou da function não exista, né, uma outra definição dessa variável com o mesmo nome como variável local, tá bom? Então, faltando essa definição, né, de uma variável local com o mesmo nome dentro do bloco, ele vai considerar a variável global, foi o que ele fez aqui. Então, nesse caso, a chamada aqui, a procedure, afetou sim o conteúdo da variável b, por isso que a gente viu 2 e depois viu 3. Certinho, pessoal? Então, muita atenção com esses conceitos de variável global, variável local. A gente vai usar isso aí mais para frente nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Até lá.